Pessoal, o Palmeiras enfrentou hoje o Cerro Porteño pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Empatou em 1-1, foi a 5 pontos, é vice-líder do grupo. E um grupo que, por incrível que pareça, está com a pontuação meio enrolada. Não acredito que o Palmeiras vá se complicar nesse grupo pelo nível muito fraco dos adversários. Mas é mais um jogo decepcionante que a gente tem muito para criticar e praticamente nada para elogiar. No primeiro tempo, o Palmeiras fez um jogo de controle, ao menos isso, né? Eu acho que é algo que o Palmeiras vem tendo nas últimas partidas, pelo menos quando enfrenta adversários que não tentam se impor, como foi o Bragantino, por exemplo, que jogou de maneira muito corajosa no domingo, se impôs contra o Palmeiras e dificultou muito o jogo do Palmeiras. Hoje o Palmeiras teve um controle de jogo no primeiro tempo, por mais que tenha tido pouquíssima inspiração no ataque, porque é um time com pouquíssimas ideias ofensivas, né, coletivas, mas é um time que teve controle. O Cerro Porteño praticamente não agrediu o time do Palmeiras. O Cerro Porteño é um time individualmente muito fraco, taticamente, fisicamente, assim, infinitamente inferior ao Palmeiras em, em todos os sentidos. Eu acho que finalizou 2 ou 3 vezes no primeiro tempo. Não lembro se acertou no gol, não lembro se exigiu alguma defesa do Carlos Miguel. E o Palmeiras chega no gol numa jogada que é muito bonita. É um gol muito bonito, mas que é muito mais de mérito individual do que qualquer outra coisa. O Alan faz a jogada pela direita, ele busca a tabela com o Marlon Freitas, que devolve um grande passe. O Alan, de maneira inteligente, rola para o meio da área e o Arias chega empurrando para fazer o gol. É uma bonita jogada, é um golaço, mas é muito mais um gol de jogada individual do que jogada trabalhada, treinada, né? Ou qualquer outra coisa. As jogadas treinadas, elaboradas que o Palmeiras tentou fazer no primeiro tempo foram de bola parada e acabaram não dando muito certo. Inclusive tem um lance no primeiro tempo de uma jogada ensaiada, de escanteio, que o time rola pra entrada da área, ninguém vai na bola, daí o Jair pega pra chutar e manda quase na lateral, que é um lance assim bizonho, né? É patético. Enfim, e eu acho que outro lance que o Palmeiras teve no primeiro tempo foi uma sobra de escanteio que o Alan acabou chutando por cima. Isso quando tava 0-0, mas depois ele se redimiu e deu assistência. No geral, o primeiro tempo do Palmeiras foi esse, é um primeiro tempo que eu tenho um pouco para falar. Eu acho que onde eu poderia ter algo a mais para dizer e para analisar é no segundo tempo, que é onde tá a parte assim realmente decepcionante do jogo. Porque no segundo tempo o Palmeiras não jogou. Essa que é a verdade. O Palmeiras não voltou pro segundo tempo para jogar. O tempo foi passando, por mais que o time não tenha se fechado inteiro, por mais que o time tenha tido até mais posse de bola do que o Cerro, o Palmeiras chegou perto dos 60% de posse em determinado momento do segundo tempo, ainda quando ganhava de 1-0. O Palmeiras não jogava, o Palmeiras não chutava, o Palmeiras não fazia nada no jogo. É, eu tinha comentado isso quando tava 1-0, que o Palmeiras estava pedindo para tomar um empate, estava pedindo para tomar um susto, transformar um jogo simples em sufoco. Porque tudo bem, joga fora de casa, mas é muito superior ao Cerro. E eu nem sei em que posição que o Cerro está no Campeonato Paraguaio, não sei se é líder. Mas enfim, o Cerro podia estar com 100% de aproveitamento do Campeonato Paraguaio. Líder disparado. É obrigação do Palmeiras vencer com certa tranquilidade um time desse nível, um time tão fraco, né, tão inferior. Se impor e conseguir vencer com certa facilidade. Mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo, porque o Palmeiras ele parou de jogar, o tempo foi passando, o Palmeiras jogava mal, o Abel não mexia no time, e aí eu comecei a pensar por que será que ele não estava mexendo no time, mas eu cheguei na conclusão de que ele não mexeu porque ele estava satisfeito. Fazia parte do plano dele o Palmeiras jogar daquela maneira no segundo tempo. Fazia parte da estratégia dele o Palmeiras fazer um segundo tempo pífio, um segundo tempo covarde, um segundo tempo de time covarde, de time pequeno. Porque o Palmeiras, sob o comando do Abel há muito tempo, joga como um time pequeno, joga como uma equipe minúscula contra qualquer que seja o adversário. Desde o Flamengo numa final de Libertadores até contra o Bragantino numa rodada de Brasileirão, o Palmeiras ele vai jogar contra time pequeno. E jogou hoje contra o Cerro como uma equipe pequena. Então o Palmeiras não jogava no segundo tempo,
toma um gol numa jogada assim, além de tudo, com azar, né? A bola desvia no Murilo, pega na trave, volta nas costas do Carlos Miguel. O Carlos Miguel dá um azar do caramba. Tem muita gente crucificando o Murilo no lance, falando que ele sempre está envolvido no crime. Isso é verdade. O Murilo, ele pode estar atuando no nível que for. Ele sempre vai fazer uma cagada. Ele sempre vai estar envolvido em alguma cagada. Ele é um Luan 2.0. Mas eu não vou ficar aqui crucificando, criticando jogador nenhum, porque não tem jogador que se salve nesse time do Palmeiras. Nesse esquema de jogo pífio e patético do Palmeiras. Não tem jogador que se salve. Você pode trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar no auge e colocar aí. Eles vão ser colocados para marcar lateral, para correr atrás do lateral adversário. O Palmeiras vai jogar com menos posse do que o adversário e não vai querer finalizar, não vai querer jogar. Porque a gente tem um treinador de time pequeno. É isso que a gente tem. O Abel Ferreira, ele é um treinador de time pequeno. Ele treina, ele pensa o futebol como um treinador de time pequeno. Então não adianta nada você trazer John Arias, Andreas, Flaco, Vitor Roque, Paulinho, que enfim, não joga, né? Mas enfim, não adianta nada você trazer esses jogadores, Marlon Freitas, jogadores com essa qualidade, com essa experiência, se o seu treinador é um treinador de time pequeno. É um treinador para treinar Rony, para treinar, deixa eu ver, Gustavo Scarpa, para treinar Luigi, é um treinador para treinar, deixa eu pensar, para treinar jogadores desse nível, desse patamar. Então, não adianta nada você fazer grandes investimentos, você gastar algo próximo dos 2 bilhões de reais nos últimos anos, você ter 6 anos de um trabalho, um mesmo trabalho, da continuação de um trabalho, se você vai entrar em campo para jogar como time pequeno, contra qualquer que seja o adversário. Desde o Bayern de Munique até o Cerro Porteño. Desde o Chelsea até o Cerro Porteño. Falar do Chelsea, que a gente enfrentou o Chelsea. Todos os adversários para o Abel, eles se equivalem. E o que isso quer dizer? Todos os adversários para o Abel são superpotências e o Palmeiras é o time pequenininho, que tem que jogar igual covarde, que tem que jogar dessa maneira desastrosa, dessa maneira vergonhosa. E aí o time do Palmeiras toma empate e resolve voltar a jogar para tentar buscar o resultado no desespero. E aí é aquela coisa linda de se ver, né? O Palmeiras tentando buscar o resultado. Afunda todo mundo no ataque, todos os jogadores do Palmeiras afundados lá na frente, sem dar uma linha de passe, sem oferecer uma opção, sem oferecer uma aproximação para fazer uma jogada. Vira aquele desespero de um time que não tem nada, de um time que é um deserto de ideias, de uma equipe que não tem nada a oferecer no campo de ataque, não tem uma jogada treinada, uma jogada trabalhada, não tem nada. É um grande deserto de nada, de jogadores que se amontoam no ataque e esperam um milagre. E aí vem as substituições, que pra mim, assim, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Porque ele tira o Arias pra colocar o Lucas Evangelista, eu não entendi por quê. Daí o Palmeiras precisando atacar e ganhar, termina o jogo com 3 volantes, ninguém preenchendo o ataque pelo lado esquerdo, não tinha ninguém. Ele tira o Alan, que estava bem na partida, para colocar o Felipe Anderson. Se o Arias tá mal, tira o Arias e coloca o Felipe Anderson, deixa o Alan. Não tira o Alan para colocar o Felipe Anderson e deixa o lado esquerdo sem ninguém, deixa o time com 3 volantes. E assim, o Arias tá jogando meio mal, mas eu vou falar, ele fez o gol hoje, pô, beleza. Mas eu não culpo o John Arias, eu não culpo nenhum jogador, porque nesse time do Palmeiras, todo mundo joga mal. Todo mundo vai jogar mal. É igual eu falei, você traz Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, os 3, no auge, físico, técnico, tudo. Eles vão jogar mal, o Abel Ferreira vai dar um jeito de fazer esses jogadores jogarem mal. E aí a gente fica falando, de no segundo semestre trazer Fabinho, Danilo, Almada. Pra quê? Pra dar na mão desse cara? É um desperdício. Deixa a gente com o Luigi, com o Sousa, que é melhor. Pra que vai investir tanto dinheiro pra dar na mão desse treinador? Pra ele fazer esses caras parecerem cabeças de bagre. Daqui a pouco vai ter gente chamando de horas de bagre já. Porque não tem como o cara jogar. Ele não joga nem de atacante. Ele joga de auxiliar de lateral no time do Palmeiras. É só você olhar o mapa de calor dele, do Alan, do Felipe Anderson. Todo atacante que o Palmeiras traz, que joga pelos lados do campo, vira auxiliar de lateral. Porque é a maneira que o treinador pensa futebol. E não adianta a gente tentar mudar isso, porque é indiscutível. Ele acha que ele tá certo,
Ele acha que ele é incriticável, quem critica ele não é torcedor de verdade, nós devemos tudo a ele, nós devemos nossa vida e nossa existência a ele. O Palmeiras não seria nada sem o Abel Ferreira. E ele troca os dois laterais, que substituições assim incríveis, que criatividade que ele tem. 3 milhões de reais por mês para fazer as substituições mais óbvias e preguiçosas da história. Ele não consegue tirar um volante para colocar um atacante, reformular o esquema de jogo, inverter um ponta com o outro, fazer alguma coisa diferente, mudar a formação, mudar o desenho da saída de bola. Não, ele tira a lateral e coloca a lateral, ele tira... Daí quando ele vai fazer alguma coisa diferente, ele tira atacante para colocar volante, ele deixa o time sem ponta esquerda, ele deixa o time sem atacante, ele deixa o time com 3 volantes dentro de campo. O Lucas Evangelista entra e a gente pensa, o Lucas Evangelista entrou, então o Andreas vai jogar mais à frente. Não, o Lucas Evangelista joga mais avançado do que o Andreas. Por favor, mano, alguém vem aqui comenta no vídeo e diz se isso faz sentido. Se alguém tiver uma explicação razoável para isso, por favor, me fala. Porque eu não sou capaz de entender. Eu não sou capaz de compreender. Eu não sei se eu não entendo de futebol o suficiente, mas é uma situação, são algumas situações que eu não sou capaz assim de assimilar e falar, não, faz sentido, e explicar. Não dá, cara, não dá, não entendo. Não consigo entender. E é isso, o jogo do Palmeiras no segundo tempo é isso, a gente ainda tem uma chance de fazer gol na bola parada no final, que o goleiro faz um milagre no cabeceio do Murilo, depois o Gomes pega o rebote, o zagueiro tira quase em cima da linha. E de verdade, merecido. O Palmeiras não merecia ganhar. Não merecia ganhar. Ia ser mais uma vitória enganosa, injusta, para parecer um bando de idiota depois falando, nossa, time copeiro, vitória heróica, isso e aquilo, o Abel tem um pacto, porque tem isso, né? Pelo menos esse empate serve para ninguém ficar usando esse tipo de idiotice, esse tipo de falácia como escudo, né? Porque o Palmeiras não consegue se impor contra um time master. É um time de master, esse time do Cerro Porteño. É o Iturbe, o Verratti. Olha os jogadores que jogam lá, sabe? Olha o gol que o Palmeiras tomou do Iturbe. O Iturbe, gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vocês lembram do Iturbe na Roma, há 500 anos atrás? Ele veio pro Brasil jogar no Grêmio, fracassou aqui. Agora tá no Cerro, nem titular no Cerro ele é. Ele entra no segundo tempo e acerta o chute da vida dele, porque o Palmeiras não marca, não consegue defender a entrada da área, ninguém protege a bosta da entrada da área nesse time de bosta do Palmeiras. E ainda a gente tem o azar da bola bater nas costas do goleiro, desviar no zagueiro e entrar. Então, além da gente jogar mal pra cacete, a gente ainda tem azar. Esse que é o pior de tudo. Então é foda, cara, é foda. É foda, a gente não consegue ganhar de um time que tem um Verratti de centroavante. O Iturbe parecia o Messi contra o Palmeiras. Ele é reserva do Cerro, ele fracassou no Grêmio. O Verratti estava se arrastando em campo. É para esse time, é com esse time que o Palmeiras empata. É com esse time que o Palmeiras não consegue jogar. Não consegue jogar contra ninguém. Não consegue jogar contra ninguém. Ninguém. Não importa qual seja o adversário, o Palmeiras não consegue jogar e não consegue se impor. Gastou algo próximo dos 2 bilhões de reais para jogar como time pequeno contra qualquer que seja o rival, qualquer que seja o adversário. E ainda vem gente dizendo que eu reclamo de barriga cheia, que o torcedor do Palmeiras é amendoim, que eu sou Enzo. Como é que eu não vou reclamar, cara? Como é que eu não vou reclamar vendo essa merda desse time jogando? Como é que tem gente que tem coragem de me julgar? Que tem assim a cara de pau de vir dizer que eu reclamo de barriga cheia? Eu devia estar muito feliz, né, em ver o que o time do Palmeiras está apresentando. E que esperança que eu tenho de títulos para essa temporada. Porque o Paulista não conta. O Paulista contava só pro Abel. Porque ele tava com a água batendo aqui no pescoço dele, na corda bamba, ele sabia que ele precisava ganhar o estadual para aumentar os números dele e ganhar um fôlego, né? Então para ele importava. Não importava nem pro Palmeiras, era o campeonato do Abel. Então... estadual, pra mim, ganhar ou não ganhar, não conta. Se o Palmeiras não ganhar mais nada até o final do ano, é um fracasso completo, independente de ganhar o estadual ou não. E, infelizmente, eu acho que é isso que vai acontecer, porque é muito complicado a gente esperar melhora, quando há 3, 4 anos é a mesma coisa. Toda quarta e domingo parece que eu assisto o mesmo jogo, e nada nunca melhora. E sempre tem alguma desculpa. Então...
você percebe que ninguém ali dentro acha que precisa melhorar. Todos eles acham, o Abel, a Leila, o Barros, eles acham que tá tudo perfeito, que o planejamento é perfeito, que o elenco é perfeito, que os jogadores são perfeitos, que o treinador é perfeito e que o Palmeiras vive no mundo da Alice no País das Maravilhas, né? No mundo do Mágico de Oz. Mas, enfim, obrigado a todos que assistiram o vídeo. Se inscrevam, deixem o like, comentem. E é isso. Avante palestra.